Vamos para mais uma videoaula aqui na disciplina de Elementos de Máquinas. Na última videoaula, nós fizemos a montagem desse conjunto que é formado aqui pela barra de tração e pelo suporte. Esse conjunto que é utilizado aí junto ao engate da barra de tração de um trator para o acoplamento aí de implementos. Se na aula passada nós fizemos a montagem, nessa videoaula nós trabalharemos aqui com uma análise de tensão. Para nos auxiliar no projeto desses estilos aí de componentes mecânicos. Mas um pouco antes, da gente falar em si aqui dessa análise de tensão, vamos aqui estudar um pouquinho mais sobre os estilos de ligação parafusada. Aqui é um material de um professor da Universidade Federal do Paraná, e aqui nós estamos falando sobre alguns estilos de tipos de ligação parafusada, como por exemplo a tala. Aqui a tala que é utilizada então geralmente em estruturas metálicas. Outro estilo aqui que se aplica então a tala em um nó de treliça, uma ligação com excentricidade, excentricidade na aplicação de uma carga, e nesse caso aqui um apoio de viga. Vamos aqui ainda falar sobre os estilos de solicitação agora de carga, que causam então nos parafusos, por exemplo, tração. Nesse caso aqui então quando se aplica uma solicitação nessa direção, isso vai produzir uma tração nesses parafusos, uma solicitação principal de tração. Já neste caso aqui, onde nós temos a ligação de uma viga e um pilar, e neste caso nós temos uma ligação parafusada que faz essa conexão entre a viga e o pilar, parte dos parafusos estão tracionados aqui, como neste caso, e outros parafusos, como neste exemplo aqui, eles estão aí sob a ação da força cortante, ou seja, estão sob o cisalhamento. E basicamente existem aí dois estilos de ligação. A ligação que nós chamamos aqui de uma ligação por contato, e uma ligação que é baseada no atrito entre as peças. Neste caso da ligação em contato, de certa forma, os parafusos eles ficam muito mais sujeitos ao efeito do esforço cortante, porque não existe um contato aqui tão íntimo entre as chapas, aqui nesse estilo de ligação por contato. E dessa forma, a força acaba sendo transmitida com muito mais facilidade aqui para a área de seção transversal desses parafusos, como mostra aqui nesses exemplos. E também, de certa forma, transmite muito maior força, ou acaba sendo trazendo muito mais efeito, por exemplo, ao esmagamento da chapa, ao efeito de esmagamento aqui na chapa. Então esse é o estilo de ligação por contato. E outro estilo que também é muito utilizado é o estilo da ligação por atrito. Vamos ver agora um exemplo desse estilo de ligação por atrito. Então aqui mostra um esquema aqui de uma ligação parafusada, e mostra aqui também um exemplo desse estilo de ligação por atrito. Nesse caso, as chapas elas vão ser amplamente ou fortemente aqui comprimidas pelos parafusos, pela ligação parafusada, criando um alto atrito nessa região aqui da ligação parafusada, de uma forma que nós aqui praticamente nós podemos aí fazer uma convenção que praticamente essas duas peças elas estão sendo ligadas aqui, tornando quase que como uma peça, uma peça somente, uma peça só, devido a esse alto nível de compressão produzido pelo parafuso. Em contraposição, enquanto essa ligação parafusada ela comprime as chapas, de certa forma
ela produz um nível de protensão no parafuso, tracionando esse parafuso. Então, esse estilo, né, de ligação uma das formas, né, principais aí a serem utilizadas, principalmente quando se vai ter, né, uma ligação parafusada permanente. Esse estilo de ligação é muito utilizado, né, devido a essa vantagem, né, de se ter esse estilo aqui de ligação. Eu aproveito também para mostrar aqui uma outra característica, né, dos parafusos. Então vamos aqui observar, vamos aqui olhar essa figura. Nessa figura, vejam que escrito sobre a seção aqui superior do parafuso, nós temos uma inscrição. Uma inscrição, neste caso, né, deste exemplo, a inscrição fala que com esses dígitos aqui, né, 8.8. Bom, isso aqui tem um significado. E esse significado ele está relacionado com a classe de resistência desses parafusos. Então vamos aqui voltar. Vamos aqui então entender um pouquinho melhor o que quer dizer essa inscrição aqui então sobre a cabeça do parafuso. Essa classe de resistência significa da seguinte forma: o primeiro dígito vai representar a resistência desse elemento à tração, a resistência desse parafuso à tração. Então, por exemplo, neste caso aqui desse parafuso que tem essa classe de resistência 8.8, isso significa que esse 8, esse primeiro dígito, significa uma resistência à tração desse parafuso em nível de protensão, considerando esse nível aqui de tração, né, quando esse parafuso ele é tracionado, significa uma resistência à tração em um nível de 800 Newton por milímetro quadrado, ou seja, 800 MPa. Já o outro dígito, o ponto 8, significa que o limite de resistência ao escoamento desse material equivale ao nível, né, de 80% da resistência à tração. Então, nesse caso, né, desse parafuso com classe 8.8, significa que a resistência dele à tração é 800 Nm por milímetro quadrado, 800 MPa, e o limite de resistência ao escoamento equivale a 80% desse nível de resistência à tração, ou seja, 640 MPa. E, de certa forma, né, para se alcançar esse estilo, né, de ligação baseado, né, na protensão do parafuso, é necessário se atentar ao nível aqui de torque aplicado ao parafuso. Então, aqui exige aqui nesse material, né, da Indufix, tem algumas indicações, por exemplo, sobre especificações aqui de torque, né, especificações gerais de torque para os parafusos, né, parafusos, por exemplo, com rosca com diâmetro nominal aqui M5, M6, M8, M10 e assim por diante. E também aqui mostra alguns níveis, né, de classe comuns aí, aplicado para esses tipos de estilos de parafusos aí de cabeça sextavada, né, que são os parafusos aí mais comuns. Então existe, por exemplo, classes aí como 3.6, 5.6, 6.9. E relembrando, né, então, o que isso quer dizer? Então, um parafuso, por exemplo, tem esse nível aqui de classe de resistência 5.6, isso significa que a resistência dele à tração, né, equivale a 500 MPa, e o limite, né, de resistência ao escoamento equivale a 60%, né, desse nível da tração. Ou seja, né, se é 60%, então é só multiplicar 0,6 vezes 500. Isso vai nos retornar
um valor aí de 300 MPa para o limite, né, de resistência ao escoamento. Mas vamos então agora retomar a nossa análise, né, de tensão. Depois que a gente fez, né, essa breve introdução falando sobre a resistência, né, sobre a classe de resistência dos parafusos, né, vamos aqui observar, né, o componente aqui que nós temos em mãos, que é essa barra de engate, né, do sistema de tração do trator. Para nós fazermos, né, aqui a análise, né, de tensão, primeiramente nós vamos ter que fazer o seguinte. Primeiramente vai ser necessário fixar um dos componentes, né, em uma base fixa, né? Nesse caso, a base fixa nós vamos tomar como base a barra de tração, né, essa barra superior. Para isso, nós podemos fazer o seguinte: você vai observar, né, você vai passar o cursor aqui sobre o componente, vai utilizar o botão direito do mouse para colocar essa opção, para acionar essa opção de fixar então numa base, fixar nessa base, né, este componente. Então você vai colocar essa opção de base fixa. Na sequência, você vai navegar nesses menus de ferramentas e você vai até o menu de ferramentas Tools e vai observar o material. Nós vamos aqui selecionar um material, né? Vejam que existem aqui diferentes estilos, né, de materiais, né, como alumínio, bronze, plástico, mas nós vamos selecionar o metal, o aço, né? Vamos aqui colocar aço. Então, seleciona o aço e você vai utilizar essa seta para você adicionar esse material, ó. Por exemplo, você vai colocar aqui aço e vai utilizar essa opção aqui de adicionar o aço tanto para a barra superior quanto aqui para o suporte também. Você vai utilizar esse caminho aqui de adicionar então esse estilo de material. Bom, vamos agora no seguinte menu. No menu para fazer a análise de tensão, nós vamos utilizar aqui esse menu de ambientes, né? E nós vamos utilizar essa opção de análise de tensão. Então você vai selecionar essa opção aqui de análise de tensão. Você vai fazer o seguinte: você vai criar um caso de estudo. Então vamos aqui utilizar esse botão aqui no primeiro canto superior esquerdo. Você vai criar um estudo. É uma análise estática, né? Aqui esses outros parâmetros, né? Depois, mais à frente, né, em outras oportunidades, nós vamos discutir um pouquinho melhor, né, sobre a seleção desses parâmetros, mas por enquanto, né, nós vamos aqui utilizar uma análise estática. Vamos aqui então confirmar. E agora a opção é o seguinte: nós vamos selecionar aonde nós vamos fixar esse componente aqui da barra, né? Vamos aqui então utilizar essa opção de fixar o componente. Nós vamos fixar. Existem aqui basicamente, né, três formas de fixação. Aqui, quando nós temos um estilo, né, de engaste, né, vejo que aqui essa opção, né, é um estilo aqui de engaste, né. Vamos considerar que essa parte onde aqui nós temos, né, os parafusos, é como se estivesse, né, de certa forma, né, uma ligação tão íntima ali em relação ao trator, que essa parte tivesse como se estivesse engastada, né. Então vamos aqui aplicar.
mas existe também essa opção aqui que restringe, por exemplo, a rotação, né? Então, por exemplo, se eu fosse, né, se eu tivesse um estilo de ligação que eu quisesse fazer uma restrição, por exemplo, de uma rotação, né, em torno aqui, né, vamos aqui olhar o eixo Z, né, que não tivesse, né, um nível, né, de rotação nesse eixo Z, né, então eu poderia utilizar esse estilo aqui de base fixa. Ou então, né, nós poderíamos também criar uma fixação, né, como se fosse, imagine que fosse duas peças aqui coladas, né, então se essa peça aqui, por exemplo, do suporte fosse colada nessa outra peça, né, nós poderíamos utilizar esse estilo aqui de base, né, de fricção, né, de relação de fricção. Bom, feito a seleção do estilo de base, que aqui nós colocamos uma base fixa, né, semelhante a um engaste aqui nessa porção, nós vamos agora aplicar a força. Bom, para fazer a aplicação da carga, nós temos aqui basicamente, olha, 5 opções. Nessa primeira opção, nós temos a aplicação de uma carga concentrada equivalente, né? Nessa outra opção, nós temos nós podemos especificar uma aplicação de uma carga distribuída, né? Ou seja, de uma pressão, né? De uma força sobre uma área. Nessa opção, nós podemos adicionar uma força, né, junto a um círculo, né, de um orifício, por exemplo, de um orifício, né, circular. Em torno, né, desse orifício circular, né, nós podemos fazer a aplicação de uma carga axial ou radial. Também podemos simular a atuação, né, de um momento, né, e ainda podemos adicionar aqui a força da gravidade, a ação da força da gravidade, né? Lembrando que aqui, lá nas especificações, né, desse componente aqui, né, nós vimos lá aqui nas especificações, junto a TUSE, né, que é implementos, essa peça ela tem um peso, né, de 23 quilos, né? Se eu quiser, então, adicionar essa ação desse peso aqui da peça, eu vou utilizar esse botão aqui de acionar, né, de adicionar essa componente da gravidade. Mas no nosso caso, nós não vamos precisar adicionar esse componente da gravidade, porque imagine, né, nós temos aqui a componente de uma força, né, digamos que aqui esse peso, né, desse componente seja 23 kg, né, 23 kgf. Transformados isso em newton, né, nós vamos ter aí uns 228 newtons, né, 228 newtons. Mas, nesse caso, nós vamos aplicar uma força muito maior aqui na barra de tração. E essa força que nós vamos aplicar, então nós vamos utilizar essa opção, né, de aplicação de uma força junto a um orifício, né. Vamos aqui simular, né, a força, né, que vai ser aplicada aqui, então, junto à barra de tração, né. Lembrando que nós temos um pino, né, e esse pino que está ligado ao acoplamento, né, do implemento, ele vai transmitir uma força junto a esse orifício. Legal. Agora, nós vamos aqui definir quais vai ser as componentes, né? Se eu tiver uma componente única, né, eu adiciono nessa opção. Mas nesse caso, nós vamos utilizar aqui as componentes. E por que as componentes? Porque eu quero adicionar uma força. Eu vou aqui, então, indicar o orifício. Eu quero indicar uma força num sentido, que vai ser esse sentido aqui do eixo Y. Ó. Vejo que o eixo Y está alinhado com a direção, né? Imaginemos, né, que a direção, com a mesma direção que o trator, né, estivesse aí puxando algum implemento. Então, nós vamos adicionar essa força. Então, essa força, vamos indicar aqui, sendo de uma magnitude, por exemplo, de 25.000 newtons. É uma força considerável, né? Aqui de 25.000 newtons. E aqui, nesse campo, eu posso indicar qual que vai ser a escala, por exemplo, dessa indicação. Vamos aqui, então, colocar 0.5. Posso também modificar a cor aqui dessa indicação. Vamos aplicar. E vamos fazer também a mesma coisa para essa outra porção aqui de baixo. Vamos também indicar a aplicação de uma carga aí de 25.000
newtons aplicada nessa direção de y. E vamos aplicar novamente. Então, basicamente, né, nós estamos aqui considerando, né, uma situação bastante crítica, Essa barra de tração aqui que é projetada aí para um trator, né, do nível do BM-110. Então, de certa forma, né, nós estamos aí considerando uma carga bastante como uma carga bastante alta, né, já que nós aí estamos considerando aí uma aplicação, né, de 50.000 newtons, né. E se nós aí formos, né, analisar, né, uma operação de aração, né, uma operação com arado, né, ele vai alcançar um nível aí, né, dependendo se for um arado médio, vai alcançar um nível aí de 40.000 newtons, né, na barra, para realizar a tração, né. Nesse caso ali, né, vamos aí pensar, né, uma atuação, né, de uma grade acoplada aí nessa barra de tração, né. Com a grade alcançaria aí um valor de 35.000 newtons, né. Mas aqui nesse nosso exemplo aí nós estamos aí considerando aí esse valor aí de 50.000 newtons aplicados, né, para nós então fazermos essa análise de tensão. E o próximo passo é fazer a simulação. Então vamos aqui, né, nós já fizemos, né, a aplicação da carga, né, agora vamos fazer a simulação. Vamos utilizar esse botão aqui de simulação e vamos aqui utilizar o botão de execução, né, de executar. Então aqui nós temos, né, basicamente, né, um método, né, que utiliza análise aqui de elementos finitos, né? E nessa análise, né, de elementos finitos, basicamente o corpo ele é dividido numa malha. Ele é dividido aqui numa malha, né? Essa malha eu posso, de certa forma, até fazer alguns ajustes, né? Eu posso fazer alguns ajustes aqui nessa malha, né? E a ideia, né, desse método aqui de elementos finitos é que a carga, né, ela vai sendo transmitida através, né, desses componentes, né, E em uma forma aqui de aproximação, né, é feito esse cálculo, né, principalmente aqui desse estilo aqui de tensão, que é o nível, né, de tensão aqui de von Mises. E basicamente aqui vamos então fazer as análises, né, básicas aqui. Então nós temos aqui um gráfico, né, que foi criado com um valor mínimo, né, de 1 MPa, variando até, né, 2.400, né, 2.047 MPa. Eu posso modificar essa escala aqui do gráfico, utilizando esse botão aqui, eu posso modificar essa escala, né? Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui o valor, né, de 500, né? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos aplicar, né? Então, com esse valor, né, em 500 aqui, eu já consigo ter um melhor nível, né, de visualização, né? Observar que aqui ocorre, né, um maior nível, né, dessa tensão aqui de von Mises. E a ideia aqui dessa tensão, da observação dessa tensão de von Mises, esse nível de tensão, aqui no material, ele deve ser menor que o nível da tensão, né, de escoamento do material. Então, por exemplo, né, aqui nós estamos vendo que o nível de tensão, apesar de ter algumas regiões aqui um pouco mais críticas, né, nós estamos vendo que esse nível de tensão ele está aqui na ordem aí de 100, né, os maiores níveis, né, tá na ordem de 100 MPa. E se a gente considerar aqui que o nível, né, de escoamento desse aço, né, dessa barra de aço é, por exemplo, 210 MPa, então isso quer dizer que esse nível de tensão, né, tá ok, né, não está ultrapassando esse valor aí do limite, né, de escoamento. E muito menos, né, tá atingindo o nível, né, de escoamento aqui dos parafusos, né, porque se nós aqui retomarmos aqui a tabela, né,
que fala aí sobre classe de resistência, nós vamos ver aqui que a classe de resistência, por exemplo, dos parafusos aqui, né? Nós selecionamos um parafuso M16, né? E para esse parafuso, né, existem aí parafusos aí com classe aí de resistência aí de 3.6, 5.6, isso significa, por exemplo, né, um parafuso, né, de classe de resistência aí de 5.6, né, como nós calculamos, né, tem uma resistência à tração, a ruptura à tração no valor aí de 500 MPa com um limite aí de escoamento na ordem aí de 60% desses 500 MPa, né? Ou seja, aí 300 MPa aí para o limite de escoamento. Então, está suficiente. Nós também, além desse valor, que é o valor, a principal análise é relacionada aqui com a tensão, né, de von Mises, né? Nós podemos também observar, né, o deslocamento, né? Então vamos aqui olhar, né, o deslocamento em relação ao eixo Z, né? Então é esse eixo aqui, né? Esse é o eixo Z e vamos observar esse deslocamento. Então vejam que nós aqui alcançamos, né, um deslocamento significativo, né? Então quando se aplica, né, esse nível de carga que é aproximadamente aí então uns 5.000 quilos, né? Uns 5.000 quilos sendo aí tracionados na barra de tração, isso pode produzir um nível de deslocamento nesse eixo, né? Nesse eixo Z, que é o eixo Z aqui, deixa eu mostrar, deixar aqui, tentar trazer o eixo Z mais próximo. Então, o eixo Z é este eixo Z aqui, né? Então, nesse sentido, ó, produz um deslocamento aí de até quase aí 8 milímetros, né? Um deslocamento muito significativo, né? Deslocamento muito significativo. Também, né, nós podemos aí observar o deslocamento no eixo Y, por exemplo, né? Então vejam que aqui no eixo Y ocorre um nível, né, de deslocamento aqui principal, né, no suporte, né, mas é um deslocamento menor, né, de 1,41 milímetros, né, 1,41 milímetros. Então, basicamente, né, nós vemos, né, que ocorre, né, um nível aí de deslocamento, né, são as principais características, né, que nós olhamos aqui na análise. Então, são esses deslocamentos, são o valor da tensão, né, de von Mises, né, que é um nível de tensão obtido aí utilizando esse método, né, de análise de elementos finitos. E também podemos observar ainda esse fator aqui de segurança, né? Então vejam que o fator de segurança para essa região é muito maior, né? É onde nós temos, né? Onde nós temos essas regiões aqui com as dobras na chapa, né? Esse fator de segurança ele reduz aqui drasticamente, né? E a pior situação é principalmente aqui próxima a essa região. Então isso tudo aí nós podemos analisar. E nós fizemos essa análise, né, baseada principalmente aqui na reprodução, né, desse componente, né, na reprodução dessa barra de tração. Então, nessa reprodução aí, nós consideramos, por exemplo, que essa altura da chapa, né, essa espessura da chapa era de 22, né, 22,22 milímetros. Nós consideramos aqui parafusos, né, com diâmetros nominais aqui de 16 milímetros. Nós consideramos esse diâmetro igual a 38,1 milímetros, né, que foram, né, valores aí tomados já de componentes aí comerciais, né. Nós então fizemos uma reprodução. Mas agora vamos fazer o seguinte, né, vamos fazer uma simulação reduzindo esses valores. Então, a minha ideia foi o seguinte: eu vou pegar esses valores aqui que eu fiz para reprodução e vou subestimar. Eu vou subestimar esse dimensionamento. Então, eu fiz isso nesse outro arquivo aqui.
Vamos abrir esse outro arquivo. Nesse outro arquivo, o que eu fiz? Vejam a diferença. Aqui eu reduzi a espessura da chapa. Eu reduzi essa espessura para 9,53 milímetros. Para 9,53 milímetros. Então, essa espessura está menor do que 10 milímetros. Vamos retomar outra forma aqui de visualização. Então, essa espessura aqui, se eu não estou enganado, em polegadas, isso aqui é 5/8, né? 5/8 de polegada, 9,53 milímetros. Para o diâmetro aqui dos parafusos, eu trouxe parafusos agora de 10 milímetros de diâmetro. Então, eu subestimei todos os valores. Subestimei também o diâmetro desse orifício. Subestimei esse diâmetro aqui desse orifício. Esse orifício aqui eu dimensionei agora com o valor de 20 milímetros. Vamos agora, então, submeter esse conjunto, né, que foi redimensionado, né, foi subestimado suas medidas, né. Então, só falando novamente, né, espessura de 9,53 milímetros, parafusos, né, de diâmetro aqui de 10 milímetros nominais, e também aqui esse diâmetro desse orifício com um valor equivalente a 20 milímetros. Vamos ver agora o resultado da análise de tensão. Então, o procedimento foi semelhante, né? O procedimento foi de seleção de material. Nós também selecionamos aqui o metal para esse estilo de material e vamos aqui utilizar esse ambiente de análise de tensão. Então vamos aqui abrir a análise de tensão. O valor aqui equivalente da força eu considerei o mesmo, né? Aqui somente está modificada a escala, né? Mas se a gente for, eu vou utilizar aqui o duplo clique, né? Vocês vão ver que esse valor ele está aqui com o valor equivalente a 25.000 newtons. Deixa eu só reduzir essa escala aqui da indicação. Mas aqui vejam também, né, que o valor aqui então está com uma magnitude, né, de 25.000 newtons, né, sendo aplicado aqui nessa direção, aonde nós temos então a aplicação, né, essa aplicação da força através da barra de tração. Vamos olhar aqui os resultados. Vamos olhar agora, por exemplo, a tensão de von Mises. Vejam agora a tensão de von Mises, pessoal. Vejam que a tensão, se antes, aqui nessa região da dobra da chapa, né, nós tínhamos um valor que era menor que 100, era aproximadamente aí 100 MPa. Agora, com a redução aqui da espessura da chapa, esse valor é muito maior. Esse valor é da ordem aqui de 600 MPa. Ou até maior, né? A gente pode modificar aqui a escala, né? Talvez aqui 600, 700, né? Vamos deixar aqui o valor de 700. Bom, enfim, é muito alto, é muito mais alto. É muito mais alto, né? Vejo que aqui, então, esse valor, ele alcança, né? Aproximadamente, ele alcança aqui a região próxima, né? Desses parafusos, né? E vejo que isso aqui causa, inclusive, uma tensão demasiada aqui sobre a peça. O que isso quer dizer? Significa que não vai resistir a chapa, não vai resistir os parafusos. Por quê? Porque a tensão de escoamento para essa chapa de aço é 210 MPa, é aproximadamente aí 210 MPa. E a tensão de von Mises aqui está indicando um valor muito maior, um valor aí na ordem de 700 MPa. E também os parafusos, nesse caso, se for utilizados parafusos, por exemplo, aquela classe de resistência de 5.6 que nós utilizamos, nós falamos, né, na montagem, na condição anterior da montagem, também não vai resistir. Por quê? Porque a resistência à tração desse parafuso é na ordem de 500 MPa
e a sua resistência ao escoamento é na ordem de 300 MPa. Isso tudo, esses valores aqui indicam que isso vai ser superado, né, através aí da análise aí da simulação. E por que que isso ocorre, né? Porque quando nós aqui então reduzimos essa espessura, né, da chapa, de certa forma, né, nós vamos aqui reduzir a área, né, reduzir a área transversal, essa área transversal que vai absorver essa energia, né, essa energia produzida pelo carregamento. Basicamente é isso, né? Então nós vamos ter um maior nível, por exemplo, né, de esmagamento, nós vamos ter um maior nível aqui em relação, né, à tração, né? Então vamos, de certa forma, né, nós estamos aí aumentando esse nível, né, de tensão. E além disso, né, nós podemos observar, né, fazer outros estilos de análise, né, como por exemplo aqui a análise, né, do deslocamento, né, deslocamento em Z, por exemplo, né? Vamos ver se modificou muito o deslocamento em Z. Aqui aquele deslocamento, né, principalmente aqui nessa porção, né. Vamos ver aqui o deslocamento em Z. Vamos aqui. Vamos acionar aqui essa visualização do deslocamento em Z. Bom, o deslocamento ele continua ainda alto, né, ele continua com valor de 9, né, em torno aí de 9 milímetros, que é um deslocamento bastante alto, né, para aplicação dessa carga, né. Vamos ver agora também o deslocamento em Y, né, é quase 1 centímetro, né, de deslocamento. É claro que a carga, né, que nós estamos aí impondo para esse objeto é alta, né, uma carga, como eu disse, é uma carga de em torno aí de 5.000 quilos, né, aplicados aí nessa barra de tração, né. Nós estamos aí considerando uma condição bastante uma situação que extrapola, né, de certa forma, a exigência para as operações, né, que são realizadas, né, mas nós vemos também aqui esse deslocamento aqui no eixo, né, na direção do eixo Y, né, com um valor aí de quase, né, 6 milímetros, né. Então vejam que isso provavelmente, né, se fosse aplicado, isso aí iria produzir, né, um rasgamento, né, dessa parte aqui da peça, né, porque o deslocamento é muito grande, né, um deslocamento aí de 6 milímetros, né, nesse sentido aqui do eixo Y. Então, basicamente, essa análise de tensão, ela nos ajuda, né, numa orientação do projeto, né. É claro que nós temos que analisar basicamente, né, como que vai ser aplicada a carga, né, o nível do carregamento também é importante, as formas, né, de vinculação, né, também em relação à base também são importantes, a escolha de material, a escolha do material que vai ser aplicado. Lembrando que esse estilo, né, de análise de elementos finitos, considerando aqui essa tensão de von Mises, né, é aplicado somente para materiais dúcteis, né? Então, somente aí para materiais dúcteis, né, que tem um nível, né, de tensão, deformação, né, bem definido. Então, materiais frágeis aí como ferro fundido, esse é necessário fazer outro estilo de análise, né? Mas para o aço, que é um material dúctil, né, é possível, né, ser utilizado esse estilo aqui de análise. Então, assim, né, eu encerro, né, essa videoaula aí que nos trouxe aí uma noção, né, sobre uma orientação, né, para o projeto, né, para aplicação ao projeto, né, considerando essa análise de tensão. Muito obrigado aí pela atenção.